Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula da tabela da Copa do Mundo 2022 no Excel. Nessa aula vamos usar macros para a troca de rodadas. Dando continuidade à nossa tabela, estamos trabalhando aqui na planilha primeira fase. Na última aula fizemos esses elementos gráficos aqui, essas formas. Aqui embaixo também, como legendas, para informar aqui o que está acontecendo nos grupos. E agora chegou o momento da gente trabalhar com essas opções aqui, ó, de ocultar e reexibir colunas para fazer a troca de rodadas. Para isso, nós vamos utilizar macros. Então, mesmo que você tenha conhecimento do Excel, pode ser que você nunca tenha usado macros. Vou fazer uma introdução aqui bem rápida para a gente não se aprofundar muito, que não é o objetivo da aula, e porque tem 1 milhão de possibilidades que você pode fazer com macros, mas vamos focar no objetivo que é trabalhar esse ocultar e reexibir. Uma das coisas que a macro pode fazer é automatizar um processo manual. Então, o que é essa macro? Em vez de eu fazer um processo manual aqui, de ocultar e reexibir, no nosso caso, a gente vai criar linhas de código, uma sequência lógica para toda vez que eu clicar num botão, ele fazer aquela sequência lógica na ordem que a gente especificar. Então, isso é uma macro. Arranhando muito na superfície, isso é uma macro. Automatizar uma tarefa com as linhas de comando ali numa sequência lógica. Eu vou fazer o procedimento aqui manual, para a gente entender o que precisa ser feito, e depois transformar isso em um código VBA, que é a macro, quando a gente cria uma macro, ela é criada numa linguagem VBA. Assim como tem várias linguagens de programação, Java, PHP, Python, aqui nos programas da Microsoft usa o VBA, que é o Visual Basic for Applications, que a gente chama de VBA. O que acontece? Qual é a lógica aqui? Eu quero ocultar e reexibir colunas para mostrar a rodada aqui. Eu estou na primeira rodada. Vamos considerar que começou a Copa, eu estou aqui lançando os resultados. Lancei aqui 1-0 para o Catar, de exemplo, e aqui 2-0 para a Holanda. Beleza, classificação aconteceu aqui, tranquilo, o resultado está aqui. Aí acabou a primeira rodada, eu quero ir para a próxima, que é a segunda. Se a gente for analisar de um ponto de vista aqui, eu poderia simplesmente arrastar e fazer isso aqui, mas a ideia não é essa. A ideia é a gente trocar isso aqui e deixar uma coluna só sendo exibida. Para isso, eu preciso ocultar essa daqui para mostrar aquela que está do lado. Como elas estão todas sendo exibidas aqui, só quero nesse momento ocultar essa daqui. Como que eu faço para ocultar colunas no Excel? Quando eu disponibilizei lá o arquivo base, eu deixei sem os títulos de coluna e de linha. Fica a seu critério. Se você quiser exibir aqui, vai no exibir e marca aqui, ó. Eu não gosto muito de mostrar não, mas fica a teu critério. Você pode ocultar colunas assim, com os títulos, então é só selecionar as colunas. Ó. Aqui é um intervalo, são várias colunas aqui, ó. Ele pega até a coluna Z. Então, eu faço isso aqui, ó, seleciono até a coluna Z, botão direito, ocultar. Ocultei, ó, apareceu a 2. Aí, vamos lá, beleza, começou a rodada 2, coloquei lá 0-0, coloquei aqui 1-1. Beleza, aí cadastrei todos os jogos da rodada 2. Agora chegou na 3. Tenho que agora ocultar essa daqui para aparecer a 3 que está logo ali do lado. Outra forma de ocultar, se você não tiver os títulos aqui, vou tirar, ó, é simplesmente selecionar, aqui está mesclado, então só preciso clicar, aqui também está mesclado. Se for aqui, você seleciona assim, ó. Página inicial, grupo células, formatar, ocultar e reexibir, ocultar colunas. Ocultou, apareceu a 3. Então, assim é um processo manual, porque elas estavam sendo exibidas ali na direita, escondidas aqui na tela, né, mas estavam ali, e eu ocultei e automaticamente aparece. Só que aí, por exemplo, eu quero agora reexibir a segunda, que está oculta. Lembra que nós demos nomes aqui, ó. Esse aqui é o grupo A RD3, e aí tem os outros nomes ali, da rodada 2 e da rodada 1. Mesmo com as colunas ocultas, a gente consegue selecionar. A gente pode selecionar por aqui, ó, pela caixa de nome. Olha os nomes aqui. Então, se eu clico aqui na 2, ó, grupo A, rodada 2, ele seleciona ali, ó, mesmo oculto. Então, eu poderia vir aqui em formatar, ocultar e reexibir, reexibir colunas. E aí, depois, eu poderia vir aqui e ocultar essa daqui.
Tá vendo como a gente está fazendo um processo repetitivo e manual? A macro vai automatizar esse processo. É um dos exemplos, uma das características da macro, né? Que ela ajuda a gente a automatizar processos manuais. Então a gente vai agora lá para a macro criar um código para que ele faça isso quando a gente clicar no botão, para que eu não tenha que ficar fazendo isso manualmente, ocultando e reexibindo colunas. Para fazer isso, ó, eu vou primeiro reexibir tudo aqui, ó. Como a gente faz para reexibir sem selecionar lá um por um? Você pode pegar um intervalo assim, ó, e vir aqui no página inicial, formatar, ocultar e reexibir colunas. Ó, reexibiu aqui. Já vamos deixar essas duas ocultas, deixar uma só sendo exibida, já como é que vai ficar no final, para ir ocultando e reexibindo uma por uma. Então, página inicial, formatar, ocultar e reexibir, ocultar colunas. Aqui está sendo exibida a primeira rodada. Vamos lá em configurações e deixar aqui na rodada selecionada 1 também, para ficar de acordo. Para a gente começar a fazer certo aqui, lá é 1, aqui é 1. Esses nomes aqui, ó, RD selecionada e total underline rodadas, a gente vai usar lá na macro. Demos esses nomes aqui lá no começo, eles vão ser importantes para usar lá no código. Então vamos lá, como que eu faço uma macro aqui no Excel? Existem basicamente duas formas, gravador de macro ou digitar o código VBA se você conhece os comandos. Clicando na guia desenvolvedor, essa guia aqui ela não aparece por padrão, eu já expliquei isso quando a gente usou aqui o controle. Ó. A gente teve que exibir a guia, porque esse controle de formulário está aqui. Então ele está no grupo controles e tem o grupo código que está na mesma guia desenvolvedor. Esse aqui, ó, grupo código, tem um gravar macro. O que é o gravar macro? Quando você usa esse gravar macro, as operações que você faz aqui no Excel, ele vai gerando o código automaticamente. Então, eu poderia gravar uma macro e ir fazendo isso aqui, ocultar e reexibir, ele ia gerando as linhas. Só que esse gravador de macros, ele é bom para você conhecer um comando que você não sabe, entender mais ou menos a lógica do que o VBA faz, quando você faz um comando aqui, o que ele coloca lá de linha de comando. Mas chega um ponto que ele não é suficiente. Você não vai conseguir sempre gravar macros. Tem coisas que você tem que fazer no VBA que a gravação de macros não faz. Também não vou entrar em muitos detalhes aqui para a gente não tomar o tempo da aula, mas você pode começar a aprender a linguagem VBA gravando macros. Vai lá, grava uma macro, oculta uma coluna e vê qual é a linha de comando. Vai lá, aplica uma fonte, um negrito, um preenchimento, vê o que ele faz. Nesse gravador de macros tem muitas linhas que não são necessárias, mas dá para você ir filtrando ali, vendo o que ele faz, tirando alguma coisa. Dá para você começar a aprender assim. Nós não vamos gravar macros, nós vamos direto para o Visual Basic. Então, ó, vai clicar aqui em Visual Basic. Ele abre outra janela, são duas janelas assim separadas. Ó. Aqui é o Excel, aqui é o VBA. E aí, quando a gente fala VBA, é isso aqui, ó, Visual Basic for Applications. Ele está presente aí no Excel, no Word, no PowerPoint, no Access, nos programas aí da Microsoft. E o que a gente precisa? Eu preciso digitar coisas aqui. Imagina que o Word, que é uma página em branco lá para digitar. Eu preciso de uma página aqui em branco para digitar. E a gente faz isso com módulo, que é chamado de módulo. Não tem nenhum módulo aqui. Eu tenho aqui os objetos do Excel, uma pasta com todas as planilhas, que são as planilhas que estão aqui, ó, configurações, cálculos, seleções, elas estão aqui. Eu vou inserir um módulo aqui. Inserir módulo. Apareceu uma pastinha módulos e tem o módulo 1 aqui. A folha em branco aqui para a gente começar a criar a nossa macro. Uma macro ela precisa de um nome e ela começa com sub. E aí eu vou dar o nome de próxima rodada. Sem espaço, tá? Abre e fecha parênteses. Em algumas situações a gente usa parâmetros aqui dentro, não é o caso. Então só abre e fecha parênteses e dá um Enter. Já apareceu o end sub aqui automático, então tudo que estiver entre essas linhas, sub, o nome da macro e end sub faz parte da nossa macro aqui, próxima rodada. Primeira coisa, eu preciso trazer para cá essa informação aqui, ó. Eu preciso identificar qual é a rodada selecionada, porque quando eu clicar aqui para avançar para a próxima, eu preciso saber qual é a que está selecionada, nesse caso é 1. Ele tem que ir para 2,
Aí ele tem que saber qual que está selecionado, porque ele precisa ocultar essa daqui. Então, ocultar a 1, reexibir a 2. Então, preciso saber qual rodada está selecionada. Como que a gente faz isso? Aqui na programação, não só no VBA, mas tem o conceito de variáveis. Então, para armazenar uma informação, né? Como eu falei, não vou entrar em detalhes sobre tudo que envolve programação, mas aqui, nesse momento, você precisa entender isso, que a variável vai armazenar uma informação. Eu vou chamar de controle. Esse controle vai receber quem? Aquela rodada selecionada. Aqui no VBA existem algumas formas de você referenciar células e intervalos. Uma delas é usando colchetes. Eu vou fazer com colchetes, que é o RD underline selecionada. Fecha colchetes. O que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo que esse controle vai ter qual valor? Vai ter o valor que está aqui. Nesse momento é 1. E aqui eu vou repetir o controle, recebendo o próprio controle mais 1. Porque agora eu preciso avançar para a próxima. Qual é a rodada selecionada? É a primeira. A partir desse momento agora, o valor da variável controle vira 2. Porque ele recebe 1 mais 1, 2. Está aqui. Agora eu vou fazer o comando para reexibir a rodada 2 e ocultar a rodada 1. A gente faz isso referenciando a planilha, que é o Sheets. Nome da planilha, primeira fase, entre aspas, é o nome que a gente usa aqui, ó, primeira fase. Ponto range, que é a célula. E aqui a gente vai passar o quê? Não uma célula, um intervalo nomeado. Lembra dos intervalos que a gente criou aqui, ó. Aqui tem grupo A, underline RD1, tem 2 e 3. Eu vou colocar entre aspas, grupo A, underline RD1. Só que aí vem o seguinte, isso tem que ser dinâmico. Eu não posso colocar diretamente a rodada 1, porque nem sempre vai ser a 1. Vai ter momento que vai ser a 2, vai ter momento que vai ser a 3. Então aqui não vai entrar o número, vai entrar só o grupo A, RD. Aqui é o mesmo conceito que a gente usou lá no indireto. Lembra? Criou um texto e concatenou. E concatenar no VBA é a mesma coisa lá do Excel, é o E comercial. Então, vou concatenar com quem? Com o controle. Quanto que vale esse controle nesse momento? A rodada selecionada é 1. Controle é 1 mais 1, 2. Então, estou dizendo o seguinte, ó, pega o intervalo grupo A, RD 2, que aí ele concatena com o 2, e faz o quê? Reexibe as colunas. Como é que eu faço o comando para reexibir? Ponto columns, que é o de coluna, ponto hidden, que é o de ocultar, igual a falso. Então, estou dizendo aqui, ó, pega esse intervalo, grupo A, RD2, e reexibe, ou seja, o que está oculto é falso, tem que reexibir. Vamos aproveitar essa linha, Ctrl C, Ctrl V. Se eu estou reexibindo a rodada 2, eu preciso ocultar a rodada 1. Se o controle vale 2, eu coloco controle menos 1. Que ele volta para o 1, e aí eu estou dizendo que esse aqui vai ser oculto, aqui é o verdadeiro. Então, aqui eu vou reexibir a rodada 2, aqui eu vou ocultar a rodada 1. Beleza, mais uma coisa importante, ó. Nesse momento aqui, eu peguei a informação que está em configurações, que é 1, e trouxe para cá. Ó, o controle recebeu 1, pois o controle virou 2, somou 1, beleza. Só que em nenhum momento eu fiz o processo inverso, que é pegar a atualização daqui e trazer para cá. Se a gente não fizer nada, aqui vai ser sempre 1, porque isso aqui não é fórmula, é um valor digitado. Só que esse valor precisa ser atualizado. Se eu clicar aqui e ir para 2, esse cara tem que passar a ser 2, ó, porque ele tem que me dizer que a selecionada é 2. Como que a gente faz isso? Aí faz um processo inverso aqui, ó. Se aqui eu disse que a rodada selecionada estava pegando esse valor e armazenando em controle, agora eu faço o inverso, ó. Vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou dizer que a rodada selecionada recebe o controle. A partir desse momento ele atualiza. Então aqui ele era 1, passou a ser 2. 2 aqui ele vem para cá e a rodada selecionada lá vai virar 2. A gente vai ver isso aí na prática. Vamos terminar aqui, mas vai ter mais duas coisas para a gente adicionar. Mas vamos testar primeiro.
Vamos lá em primeira fase. Eu vou associar esse avançar aqui para a próxima em todas essas formas aqui, dos grupos. Então, eu já vou selecionar com o Ctrl para fazer de uma vez só, não ter que fazer uma por uma. Ó, selecionei todas com o Ctrl pressionado. Botão direito em uma delas, atribui macro. A macro que a gente criou lá, ó, próxima rodada, que é esse nome aqui, próxima rodada aparece aqui. Só selecionar e dar um OK. Beleza, está aqui. O que tem que acontecer quando eu clicar? Nós estamos na rodada 1. Ele tem que reexibir a 2 e ocultar a 1. Vamos clicar. Reexibiu a 2, ocultou a 1. E aquele comando que eu falei que era importante no final, de a rodada selecionada receber o controle para atualizar, ó, ele passou a ser 2. Se a gente não faz isso, ele vai continuar sendo 1. E aí, toda vez que eu clicasse aqui, ia ficar só nisso. Do 1 para 2, não ia mexer em nada. Agora ele já virou 2. Então, quando eu clicar novamente, o mesmo código aqui, agora já vale da rodada 2 para 3. Ou seja, o controle recebe selecionado. Ele é 2. 2 mais 1, 3. Reexibe a 3, oculta a 2. Vamos lá, clicar, beleza. 3 ocultou a 2. Nosso código está funcionando. Aí, eu falei que ia adicionar mais duas coisas no código. A primeira é o seguinte, vai gerar um erro se eu clicar de novo. Ele gera um erro aqui, vamos depurar. Por quê? Se eu estou dizendo que eu estou na 3 e quero ir para a próxima seria 4. Não existe rodada 4. Aí ele dá esse erro. Então a gente precisa fazer um tratamento aqui para ele não passar da 3. Ele não pode ir para 4. Eu vou clicar aqui, ó, em redefinir, para redefinir o código. E a gente faz isso aqui, ó, antes dele fazer esse comando. Ó. Então depois dessa linha aqui, eu vou dar um Enter. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso testar para saber qual o valor do controle. Esse controle ele não pode passar de 3, que é o número máximo de rodadas que a gente tem aqui na primeira fase. Então, aqui no VBA, a gente pode aplicar o C. Tem o C de função, igual a função C do Excel, e tem o C de estrutura de seleção. A gente vai usar essa estrutura de seleção, que é o if, né? Que os comandos são em inglês, o C, o if. Então, se o controle ele for maior do que quem? A gente tem um valor aqui, ó, que informa qual é o total de rodadas. Ó. É o total underline rodadas, ó, são 3. Então, se esse controle for maior que o total underline rodadas, então, esse é um então. Então, se controle maior que o total rodadas, então. Dá um espaço aqui para entender melhor. O que tem que acontecer? Nada. Eu vou finalizar a macro, não quero que ele avance, não quero que ele dê o erro, não quero que ele faça nada. Eu vou clicar, não tem mais rodada para avançar. Então, exit sub, ou seja, finaliza a macro, não faz mais nada. Vamos testar agora? Ó, estou na 3, vou avançar. Não acontece nada, porque ele viu que o valor é maior, que ele iria para um valor maior do que o total de rodadas, e aí não acontece nada. Isso é o mesmo código para todos, então normal, já funciona aqui para todos. Vamos voltar lá só para mais uma coisa. Existe aqui no VBA um comando em que você desabilita a atualização da tela. Normalmente isso é feito em códigos maiores, mais pesados, planilhas mais pesadas. Mas o que pode acontecer? Já vai adiantar uma coisa aqui. Quando a gente colocar as imagens aqui das bandeiras, o arquivo fica mais pesado. Então, quando você faz essa troca aqui, pode ser que o Excel mostre isso na tela, trocando, ocultando e reexibindo. A gente vai melhorar o código para que isso não apareça, para que fique uma coisa bem automática, você clicar aqui, ele avançar e não mostrar nada de ocultar e reexibir. Comando simples, a gente desabilita a atualização da tela, depois habilita novamente. Então a gente faz isso no começo, ó. Usa aqui o application, ponto, é o screen update, ou seja, a atualização da tela. Eu vou dizer que é falso. Desabilitei. Aí eu habilito novamente quando terminar a macro. Ctrl C,
Ctrl V e vou colocar como verdadeiro, que é o true. E para finalizar aqui, ó, eu vou só dar um tab aqui para dar um recuo, só para a estética do código aqui. Está pronto. A gente não vai ver alteração nisso aqui, porque o arquivo está leve, não tem imagem, a macro também não é muito grande, mas ele vai ser importante se o arquivo ficar pesado e você pode usar também como conhecimento para as suas macros também, para tirar aquela atualização de tela. Às vezes aparece você tem uma macro maior que abre outros programas, conecta com outra coisa, para não ficar aparecendo isso, você tira aí a atualização da tela. Bom, para fazer agora a rodada anterior é fácil. Entendeu esse procedimento aqui, a gente vai trocar só algumas coisas, mas repetir aqui, ó. Dá para copiar e colar. Ctrl C, vou dar um Enter aqui, Ctrl V. O VBA já identifica que é uma nova macro pelo sub aqui, eu coloco uma linha aqui para separar. E a gente vai criar agora a anterior. Então essa vai ser rodada anterior. Na rodada anterior, mantém o application aqui, mantém o controle normal. Aqui começa uma mudança. Se eu estou na rodada 3 e eu quero voltar, aí não pode ser mais, aí tem que ser menos. Então estou na 3, quero voltar, então o controle que vale 3 ele tem que valer 2. Eu estou voltando, estou indo para a esquerda, voltando a uma rodada. O controle aqui, se a gente estava fazendo antes para testar se ele era maior que o total de rodadas, agora é diferente. Eu vou voltando, beleza. Aí cheguei no 1. Se eu voltar, seria 1 menos 1, 0. Daria erro também. Agora eu tenho que testar se ele é menor do que o quê? Do que 1. Aí pode ser um valor digitado, porque todas as rodadas vão começar em 1, né? Então, aqui menor que 1. Se for menor que 1, fecha ali, não faz nada, né? Não pode ter rodada 0. Aqui eu tenho o comando de reexibir. Então, se eu estou na 3 nesse exemplo, cliquei, o controle vai valer 2. Então, ele vai reexibir a 2 e vai ocultar a que está no momento sendo exibida. Se aqui ele passou a ser 2, aqui tem que ser mais 1. Que aí vai ser reexibir a 2, ocultar a 3. Aqui permanece para atualizar o valor, que também o screen update. Beleza, somente isso. Como eu falei, são janelas independentes, você pode fechar aqui, que aí continua o Excel lá atrás. Se quiser ter certeza aí que não vai perder nada, salva aqui. Mas pode fechar tranquilamente, porque se você fecha aqui e depois volta, tá tudo lá. Vamos associar agora a rodada anterior ao botão. Ó. Então, mesmo esquema, segura o Ctrl, vai clicando. Botão direito, em qualquer uma das formas, atribuir macro, rodada anterior. Ok. Vamos agora testar. Estamos na terceira. Clicar aqui, ele tem que ir para a segunda. Clicar, volta para a primeira. Se eu clicar, não tem que acontecer nada, porque não tem rodada 0. Também não pode dar erro. Ó, não acontece nada. Beleza. Antes de finalizar, algumas coisas aqui. A primeira é sobre o título. Tá vendo que o título aqui ele está aqui na rodada 1, mas quando eu avanço, ó, ele vem para cá, porque ele está mesclado só até a rodada 1. Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Ó, estou na 1 aqui, rodada 1, eu vou reexibir as outras colunas. Página inicial, formatar, ocultar e reexibir colunas. Vou pegar isso aqui, vou tirar o mesclar. Tirei. Depois eu venho aqui, ó, e vou mesclar até aqui. Mesclar. Quando eu faço isso, sai a borda. Aquela bordinha que estava aqui inferior. Então eu vou aqui, ó, no grupo fonte, na borda. Vou lá em mais bordas. Aqui eu vou escolher um cinza, que eu estou usando aí nas planilhas. E clicar nessa daqui, ó, só na de baixo, que é a borda inferior. Ok. Aí está aqui. Agora eu vou ocultar novamente. Só foi para fazer essa edição aqui, né? Por isso que eu estou fazendo manual aqui. Formatar, ocultar e reexibir, ocultar colunas. E aí quando eu avançar, ó, não tem alteração aqui. Porque aí o título ficava se mexendo ali, né? Agora não, agora ele permanece ali, tranquilo, na mesma posição. Está feita aqui a nossa macro. Vamos deixar essa parte do ir para a rodada para a próxima aula. E eu já vou antecipar aqui, de repente, algumas perguntas que você pode ter.
A gente está trabalhando com grupos. Só que qual é o método aqui? Ocultar e exibir colunas. Então, eu não posso ocultar uma parte da coluna e deixar a outra sendo exibida. Então, se você percebeu, quando eu avanço aqui, eu avanço em todas. Então, é isso. Por isso que eu também repliquei aqui, não seria necessário. É mais para a questão de você não precisar ficar usando barra de rolagem, mas o mesmo comando aqui vale para todos os grupos. Ó. Se eu avançar, eu vou para a terceira rodada em todos eles. Se eu voltar, eu volto para a segunda em todos. Eu posso fazer em qualquer um dos controles. Como que eu faria, então, para deixar isso aqui individual? Eu quero avançar só no grupo A, quero avançar só no grupo B individualmente. Aí não pode ser esse método de ocultar e exibir. Aí você teria que fazer digitando os valores aqui, os resultados aqui. Aqui seria fórmulas para buscar as informações que vêm de lá. E aí sim a gente poderia fazer trabalhar aqui individual, que aí você não tem ocultar e exibir, é só fórmulas. Aí quando eu clico aqui, eu troco essas fórmulas, ele vai para 2, aqui continua na 1. Quando eu avanço e volto, o que é trocado é fórmula, mas aí não pode digitar informação aqui. É para você entender os métodos, né? Um usa ocultar e exibir colunas, e aí você não tem como fazer essas coisas aqui individuais. Vale para todos. O outro é digitar em jogos, e aí você pode fazer. Mas aí, pelo que eu entendi aqui, pelo que o pessoal tem entrado em contato, preferem fazer assim, digitar a informação aqui. E aí a gente vai usar esse método aí de ocultar e exibir. Então salva para a gente continuar. Um grande abraço e até a próxima aula.